Olá, bom dia! Deus é fiel e bom. Vamos aí a leitura, já começando o livro de Levítico, o livro das leis, né? E nós vamos ler hoje o capítulo 1, 2 e 3. Os holocaustos. Levítico, capítulo 1. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. À porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor, sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então ele esfolará o holocausto e o cortará em pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas o sacerdote as lavará com água, e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos para o holocausto, trará macho sem defeito, e o imolará ao altar, ao lado do altar, para o lado norte, perante o Senhor e os filhos de Arão. Os sacerdotes aspergirão o seu sangue em redor sobre o altar. Depois ele o cortará com seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho, e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote oferecerá tudo isso e o queimará sobre o altar. É o holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará a sua oferta de rolas ou de pombinhos. O sacerdote a trará ao altar, e com a unha lhe destroncará a cabeça, sem a separar do pescoço, e a queimará sobre o altar. O seu sangue ele o fará correr na parede do altar. Tirará o papo com as suas penas e o lançará junto ao altar para o lado oriental, no lugar da cinza. Rasgá-la-á pelas asas, porém não a partirá. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima da lenha que está no fogo. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Todos esses holocaustos, todos os sacrifícios, hoje não são mais celebrados, não são mais feitos, não são mais necessários, porque Cristo morreu na cruz por nós para pagar o preço o qual esses animais pagavam antes, porque o único que pode limpar os nossos pecados é Cristo, né? Sem pecado, que veio ao mundo para esse único exclusivo objetivo. Então, isso não é mais praticado. Quem pratica esse tipo de ritual está praticando não para Deus, pode ter certeza. Então, vamos lá, Levítico capítulo 2, né? As ofertas de manjares. Quando alguma pessoa fizer ofertas de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite e sobre ela porá incenso. Levá-la aos filhos de Arão, o sacerdote, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do azeite com todo o seu incenso e os queimará como porção memorial sobre o altar. É a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Quando trouxeres oferta de manjares cozida no forno, será de bolos asmos de flor de farinha, amassados com azeite, e obreias asmas untadas com azeite.
Em pedaços a partirás, e sobre ela deitarás azeite, é oferta de manjares. Se a tua oferta for de manjares de frigideira, far-se-á de flor de farinha com azeite. E a oferta de manjares que daquilo se fará, trarás ao Senhor. Será apresentada ao sacerdote, o qual a levará ao altar. Da oferta de manjares tomará o sacerdote a porção memorial e a queimará sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de manjares que fizerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento e de mel nenhum queimareis por oferta ao Senhor. Deles trareis ao Senhor por oferta das primícias. Todavia não se porão sobre o altar como aroma agradável. Toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus, em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Se trouxeres ao Senhor oferta de manjares das primícias, farás a oferta de manjares das tuas primícias de espigas verdes, tostadas ao fogo, isto é, os grãos esmagados de espigas verdes. Deitarás azeite sobre ela e por cima lhe porás incenso. É oferta de manjares. Assim o sacerdote queimará a porção memorial dos grãos de espigas, esmagados e do azeite, com todo o incenso. É oferta queimada ao Senhor. Então, isso aqui também não é mais necessário, porque Jesus Cristo já pagou o preço de tudo por nós, né? Que coisa maravilhosa saber disso. Nós vamos ver isso no Novo Testamento, a gente vai entender isso lá no Novo Testamento quando a gente estiver lendo, tá? E a gente vai relembrar isso aqui. Levítico capítulo 3, os sacrifícios pacíficos. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, oferecê-la-á sem defeito diante do Senhor. E porá a mão sobre a cabeça da sua oferta, e a imolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar ao redor. Do sacrifício pacífico fará a oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-ás. E os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar em cima do holocausto, que estará sobre a lenha no fogo. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta for sacrifício pacífico ao Senhor, for de gado miúdo, seja macho ou fêmea, sem defeito o oferecerá. Se trouxer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e a imolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar em redor. Então, do sacrifício pacífico, trará ao Senhor por oferta queimada a sua gordura, a cauda toda, a qual tirará rente ao espinhaço, e a gordura que cobre as entranhas, e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar, é manjar de oferta queimada ao Senhor. Mas se a sua oferta for uma cabra, perante o Senhor a trará, e porá a mão sobre a sua cabeça e a imolará diante da tenda da congregação, e os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar em redor. Depois trará dela a sua oferta por oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar. É manjar da oferta queimada de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Estatuto perpétuo será durante as vossas gerações, em todas as vossas moradas. Gordura nenhuma, nem sangue jamais comereis.
Então tá aí, né, algumas especificações das leis. É interessante a gente lembrar que essas leis foram todas cumpridas em Cristo. Então, muitas dessas coisas, ou todas elas nesse sentido aqui, não são mais praticadas, porque Cristo praticou tudo por nós quando se deu como cordeiro na cruz do Calvário. Tudo bem aí, gente? Continuando firme na leitura, que Deus abençoe vocês. E nós estamos aqui em Portelândia, porque tem sido bênção para nós tudo que nós estamos vivendo aqui, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu dia e a sua leitura, que você seja edificado por ela. Certinho? Vamos?